بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Em nome de Allah, o clemente, o misericordioso, louvado seja somente Allah subhanahu wa ta'ala, e que a sua paz e suas bênçãos estejam sempre com o profeta Muhammad, com seus companheiros, com sua família e com todos aqueles que seguiram a sua orientação até o dia do juízo final. Estamos então em mais um programa da TV Córdoba Internacional sobre as técnicas, os conselhos ou a forma com a qual o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinava as pessoas. Demos uma longa introdução sobre isso, falamos sobre que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nunca cansava as pessoas com longas retóricas ou com longos sermões, etc. Falamos da oração de sexta-feira, e infelizmente isso é um vício, que nós temos na nossa comunidade. A maioria dos sheikhs no Brasil e fora do Brasil acabam tomando um tempo enorme em falando coisas, infelizmente, às vezes em um idioma que a maioria das pessoas não entende, o Jumu'ah até mesmo perde o sentido, um dos seus sentidos, o sentido de unir as pessoas está lá, mas o sentido de admoestar as pessoas, falar e avisar as pessoas acaba se perdendo nessas longas falas, esses sermões intermináveis, e num idioma que infelizmente nós não, o que muitos de nós acaba não entendendo, não compreendendo o que está sendo falado, então perde um pouco do sentido do Jumu'ah. E é sobre isso praticamente, ou quase isso, que vamos falar nesse nosso encontro de hoje. Ou seja, nosso encontro de hoje vamos falar que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falava no mesmo nível das pessoas. Falava no mesmo nível das pessoas. O que é muito lógico, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou qualquer outra pessoa, se vai comunicar, se o interesse real nosso é de passar uma mensagem, é de fazer com que a pessoa entenda a mensagem do Islã ou qualquer outra mensagem que seja, é necessário que você, às vezes, desça ou se eleve ao nível daquela pessoa. Falar com um professor de filosofia é diferente de falar com um office boy, que tem, às vezes, uma escolaridade diferente, com respeito a todos, é claro, mas as linguagens são diferentes, os termos a serem utilizados são muito diferentes, são muito distintos um do outro. E é necessário que se respeite isso. Você falar com uma pessoa que tem um estudo médio, uma pessoa que não tem nenhum estudo, tudo isso deve ser levado em conta quando você passa a informação para a pessoa. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, num dito claríssimo, ele fala: "Falin khatibun nas ala hasab uqulihim", ou seja, você dirijam-se às pessoas de acordo com a sua capacidade intelectual. Isso é óbvio, mas infelizmente nas nossas próprias mesquitas isso às vezes não acontece. Não acontece de três formas. A primeira forma é que o idioma árabe utilizado nas mesquitas hoje em dia no Brasil, em muitas partes do mundo islâmico, ou do mundo islâmico não, do mundo em que não se fala o árabe, o mundo não islâmico, o Brasil, na América Latina em geral, geralmente o sheikh, ou o imam, ou a pessoa, o erudito que está lá em cima, ele se dirige no idioma árabe que a maioria dos árabes muitas vezes não entendem. Fala no idioma de um nível muito elevado, o que é bonito, sem dúvida alguma, mas para quem entende, a maioria das pessoas ali não entendem aquele idioma refinado, clássico, árabe, que é falado na sexta-feira. Então perde-se aí o objetivo de se falar com os árabes. Um segundo ponto, se fala num árabe clássico para uma população, para brasileiros ou para pessoas que falam espanhol, por exemplo, que não falam, nem mesmo falam o árabe, quanto mais falar o árabe clássico, certo? Então você perde aí a comunicação entre o ensinador e o ensinado, o professor e o aluno, o erudito que está ali na Khutbah al-Jumu'ah e
aquela pessoa que foi lá para ouvir alguma coisa e acaba não conseguindo isso. E o terceiro ponto é que às vezes se utilizam de traduções. Nada contra as traduções, mas a tradução ela deve ser feita previamente, anterior à khutbah, né, ao sermão de sexta-feira, para que saiba o que vai ser passado em língua portuguesa para aquele grupo de pessoas. E às vezes se traduz muito pouco, não se passa exatamente. Geralmente, eu já ouvi isso dos próprios dos irmãos que nós temos no Brasil, que o sheikh fala uma coisa e o tradutor fala uma outra coisa. São duas khutbas distintas, duas khutbas diferentes uma da outra. O que é que acontece? Ou seja, eles estão dessa forma indo contrário ao ensinamento do profeta Muhammad, sabendo que você deve descer ao nível da pessoa que você está falando ou se elevar ao nível da pessoa com a qual você tem o objetivo de que a mensagem chegue. E isso, na verdade, Ikhwan, meus irmãos, é um problema de interesse ou de objetivo da pessoa que vai falar. Aqui, por exemplo, o que foi decidido até anterior ao programa é que faríamos as mesmas aulas, uma em espanhol e uma em português. Quem que é o mais indicado para fazer em espanhol? O Sheikh Issa, que está aqui conosco. Então, ele faz aquilo, ou seja, ele vai se dirigir a um público que faz parte do idioma dele, e eu vou me dirigir a outro. Seria irreal, com a presença dele aqui, que eu me dirigisse ao povo ou às pessoas de fala espanhola. Não teria sentido isso. Estaríamos não só não teríamos sentido, não só não teria sentido isso, mas no âmbito mais religioso, estaríamos indo contrário à sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E isso é o pior. É você deliberadamente ter uma atitude, praticar uma prática, né, praticar algo que vá contrário ao ensinamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E isso pode ser muito grave. E nós temos que sempre nos acostumar, sempre praticar aquilo que está de acordo com a sunna. Porque com isso nós ganhamos a vida terrena e ganhamos a vida futura, ou seja, a vida após a morte. E isso é importante, é isso que tem que estar na cabeça do muçulmano. Seguir a sunna porque é o melhor e seguir a sunna porque é o melhor para nós depois do dia do juízo final. Num hadith, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, está com um dos seus companheiros, Mu'adh ibn Jabal, e esse dito está narrado tanto pelo Bukhari como por Muslim, ou seja, é um dos ditos mais corretos e mais confiáveis que você pode ter depois do Alcorão Sagrado. Você tem aí o dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é narrado por Bukhari e por Muslim. Certa vez, estava Mu'adh ibn Jabal montado num burro junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estava montado em um burro junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ele é o profeta de Allah, e a ele descia, ou seja, eram reveladas as informações, ele vira para Mu'adh e fala: Ya Mu'adh, ou seja, ó Mu'adh, por acaso você sabe qual que é o direito que Allah tem sobre os seus servos? E qual é o direito que os seus servos têm sobre Allah? Repito, porque acho que não ficou muito claro. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergunta para Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, era um companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e um dos primeiros enviados do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fora de Medina, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o envia ao Iêmen, etc. Mas enfim, ele pergunta: Ya Mu'adh, por acaso, você sabe qual que é o direito que Allah tem sobre os seus servos? E qual é o direito que os seus servos têm sobre Allah subhanahu wa ta'ala? Então veja, e ele é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele poderia simplesmente dizer, mas a sua educação e a sua gentileza e o seu carinho para com a pessoa que ele vai ensinar era tanto que ele o faz em forma de pergunta. Por acaso você sabe? Tipo, essa informação já chegou até você ou não? Isso demonstra o respeito que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha com aquela pessoa que ele ia ensinar, não o tratava como um inferior. Então ele pergunta: por acaso já chegou a informação? Porque se a informação já chegou, passamos por uma outra informação, e passamos por uma outra informação.
mas ele tinha o respeito de perguntar ao seu companheiro: por acaso você sabe quais são os direitos que Allah tem sobre os seus servos e que os seus servos têm sobre o seu Criador, sobre Allah? E obviamente Mu'adh ibn Jabal fala: sem dúvida alguma, Allah e depois o seu mensageiro sabem mais. E ele fala, sem dúvida, então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz a Mu'adh ibn Jabal, certamente que o direito que Allah subhanahu wa ta'ala tem sobre os seus servos é de que os seus servos somente adorem a Allah, somente façam qualquer tipo de ato sagrado para Allah e nunca associem nada a Allah. Esse é o direito que Allah tem sobre toda a sua criação. Para que toda a sua criação, todos os seus servos, todas as pessoas aqui, elas devem somente adorar a Allah e nunca associar nada a Allah subhanahu wa ta'ala. Nem santo, nem pessoas que já morreram, nem ídolos, nem estátuas, nada pode ser associado a Allah subhanahu wa ta'ala de nenhuma maneira. De nenhuma maneira. E o segundo ponto da pergunta é que o direito que os servos, então, que a criação tem sobre Allah subhanahu wa ta'ala, é de que Allah subhanahu wa ta'ala não os castiguem, no caso de terem praticado a unicidade divina. Ou seja, o direito de Allah sobre os seus servos é de que eles não associem nada a Allah, não adorem nada além de Allah subhanahu wa ta'ala. Certo? E o direito que estes servos têm sobre Allah é que, se eles praticarem isso, então Allah subhanahu wa ta'ala não os vai castigar as pessoas, não vai castigar a sua criação. Além de uma aula, além de uma informação importantíssima concernente à unicidade de Allah, ou seja, de que não se adora nada nada além de Allah, e não associa nada a Allah subhanahu wa ta'ala, você percebe que Allah nos dá direitos sobre ele, ou seja, o Criador dá sobre si mesmo, a sua criação, direitos. Quais são esses direitos? É de que, se assim fizermos, se assim procedermos, não associando nada a Allah e não adorando nada a Allah, é nosso direito não ser castigados por Allah subhanahu wa ta'ala no dia do juízo final. Então Mu'adh ibn Jabal pergunta ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: eu posso então espalhar essa notícia para as pessoas? Eu posso então falar para toda essa pessoa? E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala: não anuncie isso para todo mundo. Por quê? Porque eles vão tomar para si tal confiança de que eles podem fazer tudo errado, exceto isso, e que Allah subhanahu wa ta'ala não os vai castigar. Ou seja, a maioria das pessoas, você falar isso para todo mundo, para a maioria das pessoas, sem uma explicação, né, mais contundente ou mais abrangente, as pessoas vão se confiar de que nunca serão castigados se somente praticarem isso. Então podem praticar todo e qualquer tipo de obscenidade, todo e qualquer tipo de problema, todo e qualquer tipo de transgressão, e que não serão castigados, e não é exatamente isso. Ou seja, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam entendia que Mu'adh ibn Jabal estava num nível específico onde ele poderia passar determinada informação que a maioria das pessoas ainda não a entenderiam. Percebe? Ou seja, então, e obviamente, é claro que as pessoas estão em níveis intelectuais diferentes, níveis culturais diferentes. Então, quando você vai preparar uma aula, quando você vai preparar um conselho, quando você vai preparar uma khutbah, no caso, um sermão de sexta-feira, você tem que levar em consideração, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam levou em consideração, o diferente nível das pessoas. E ensinou para Mu'adh ibn Jabal algo que não ensinaria para a maioria das pessoas, pelo menos não naquele estágio, naquele dia onde teve esse acontecimento, certo? Então, é necessário que nós calculemos isso, tenhamos, então, a noção exata dos diferentes níveis culturais e intelectuais das pessoas, e passemos a mensagem de acordo com a capacidade de cada um desses grupos de absorver essa mensagem da maneira correta. Ou seja,
de passar essa mensagem da maneira correta, para que então a mensagem chegue no coração dessa pessoa como foi revelada por Allah subhanahu wa ta'ala e como foi revelada ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Essa tradição está no Bukhari e no Muslim. Ficamos hoje por aqui e aguardo a todos nas próximas aulas, nos próximos programas sobre o ensino ou a maneira em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinava as pessoas. Jazakumullahu khairan pela atenção de hoje. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.